Prontinho, professora. Olá, pessoal. Boa tarde. Obrigado por estar aqui, né, no horário. A gente vai começar o nosso penúltimo dia de formação aqui do módulo 5, que vai falar sobre competências em matéria de licenciamento ambiental e o que são atividades de significativo impacto ambiental, aquelas que vão passar por aquele procedimento ordinário que a gente já conversou, tripartite, né, LP, LI, LO, às vezes até mais complexo do que isso, e também vão exigir a elaboração de um estudo de impacto ambiental e relatório de impacto de meio ambiente, né? Antes de a gente começar, conforme a gente conversou na nossa última reunião síncrona, eu queria abrir um momento para a gente ver se existem dúvidas, questionamentos, comentários, impressões sobre a aula assíncrona de ontem, ou seja, aquela discussão sobre como é que funciona o licenciamento, a parte mais, vamos dizer assim, normativa da discussão do licenciamento que foi gravada e deixada para vocês. Então, eu gostaria de saber se alguém gostaria de se inscrever para a gente falar sobre esse ponto da aula de ontem, ou se a gente pode prosseguir. Alguém? Professora, boa tarde a Diga. todos. Oi, Biratã. Biratã. Boa tarde. Então, eu assisti os vídeos ontem e, assim, a aula foi totalmente didática, né? Bem explicadinha, bem esquematizada. Assim, não é que restou dúvida, até porque é um assunto que a gente está trabalhando aqui, como eu já vinha falado antes, né? Mas muito esclarecedor de alguns pontos que eu até então não tinha visto, mas foi muito didática a aula, não estou com alguma dúvida. Tá. Só para saber, porque como a atividade assíncrona às vezes não permite essa conversa, né? Aí a gente combinou de fazer esse ponto de verificação hoje. Eu agradeço o teu retorno, Biratã. Foi pensado nesse sentido, a gente trabalhar de forma bem didática os procedimentos, para que a gente pudesse hoje aprofundar alguns pontos que são, vamos dizer, mais estratégicos da discussão do licenciamento. Para amanhã a gente falar sobre, acho que o ponto que é o mais esperado sobre o módulo, que é a discussão da participação social, do controle social, né, da validade ou não das manifestações que são feitas no bojo do processo de licenciamento, que é onde a gente tem mais problemáticas, né, ligadas às violações de autonomia dos povos e comunidades tradicionais quando os licenciamentos se dão nos seus respectivos territórios ou nas proximidades. Então, além do Biratã, alguém gostaria de se manifestar, fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? Diga, Dimas. Eu. Então, professora, fazendo só o comentário mesmo, né, como um panorama geral da leitura e da visão do material deixado, assim, todo tempo a gente escuta a complexidade, né, desse sistema, realmente é complexo. Aí eu fico pensando, né, esse emaranhado todo para a gente desenrolar, né? Na aplicação futura, quem sabe, ou mesmo num destrinchamento disso aí, quando se deparar com isso, né? Nas esferas federal, estadual, municipal, e principalmente nos territórios indígenas, essas coisas todas, né? Assim, fazendo uma leitura, um apanhado geral, a gente acaba percebendo que ainda fica muito, como é que eu digo assim, fica muito aquela construção vertical, né, do federal, estadual, municipal. Aí já é grande demais só na esfera federal aquela complexidade. Na verdade, é a Constituição e essas normas que mais se vê, né, na doutrina, enfim, os estudiosos do direito ambiental, parece que é muito bem apanhado nessa área. E quando vai baixando para as esferas estaduais e municipais, parece que a base fica maior ainda de problemática, e que em muitos casos eu penso que é até quase que impossível aplicar a norma geral, digamos assim, da esfera federal no local lá, né?
Essa visão aí que eu tive, essa visão panorâmica aí do material deixado. As adaptações, né, para as realidades locais. Isso, exatamente. Isso é bastante complexo, mas a análise que você fez, ela é perfeita. Nós temos uma legislação que foi feita antes da Constituição de 88, foi recepcionada, mas ela não dá, né, uma dimensão tão significativa à participação democrática, além de ser complexa, exigir conhecimentos técnicos específicos. Então, todos esses elementos tornam na prática, a participação social, né, o controle dessas políticas, desses processos decisórios, extremamente difícil, extremamente complexo. Em especial, quando a gente tem uma diversidade, né, regional, uma diversidade local muito significativa. E aí a gente acaba tendo procedimentos que são, assim, são padronizados e que às vezes não conversam com as necessidades locais, ou com as lógicas, ou com as práticas locais. Então, realmente, esse é um ponto que a legislação não consegue ser suprida por meio das adaptações regionais e adaptações locais, porque em alguns momentos você conversa diretamente com o órgão nacional. Então, no caso de populações indígenas, como a gente vai ver hoje, dificilmente você vai ter um licenciamento que seja feito no âmbito local ou no âmbito regional, porque pela própria natureza do território indígena, eu tenho atração da competência para a esfera federal. E aí, se a gente pensar só no fato de ser terra indígena, né? E aí, se a gente pensar no tipo de atividade estratégica que acaba se impondo, né, para esses territórios, a mineração, as atividades de projetos hidrelétricos, as ferrovias, todas essas atividades são consideradas de interesse nacional. E aí, mesmo que não fosse terra indígena, eu teria a atração da competência, né, dessas obras para a União. Então, você não só conversa com um órgão assim, nacional, mas que às vezes com um órgão que tem pouca capilaridade no local, né, no nosso dia a dia. Então, a pessoa vem, às vezes, pega um avião, vem, faz uma exposição e volta. Então, assim, você não tem a possibilidade de ter um contato reiterado, a capilaridade do governo federal e do governo estadual na Amazônia ainda deixa muito a desejar. Então, quando você interage, de fato, você interage com o poder local, né, com o vereador, com o prefeito, e esse é o que às vezes tem menos poder, né, para poder fazer algum tipo de interação. Às vezes ele é pego de surpresa na decisão da política pública e na obra, tanto quanto, por exemplo, a população, a sociedade civil. Ele é convidado para participar, né, da audiência pública, e em nenhum momento ele é perguntado ou chamado para poder opinar se é sim ou não. Né? Então, a gente tem essa realidade que toca muito a realidade amazônica como um todo. Né? E aí, quando a gente vai falar de outros tipos de licenciamento específico, né, que envolvem populações tradicionais, sejam elas indígenas ou não, quilombolas ou não, populações tradicionais em geral, a gente vai ter essa incapacidade, muitas vezes, de conhecer aquela realidade, as especificidades, conhecer até o próprio trato nesse processo e não dá o tempo necessário, né, que é o tempo do relógio, não é o mesmo tempo da necessidade de um amadurecimento da tomada de decisões para que esse procedimento ele surta efeito. E aí, esse tema que você trouxe é o tema que eu estudei no meu doutorado, né, na minha tese de doutorado. E aí, o que eu achava interessante é que, por exemplo, em algumas outras regiões da Amazônia, você, para fazer um grande projeto como esse, você não entra na discussão do licenciamento, mas você entra na discussão do que a gente chama de contratos Estado-região, que é antes, 2 anos, 3 anos, 4 anos antes, você tem que convencer o poder regional, vamos dizer, o Estado e o município, a população, a autorizar aquela obra. Então, eu não estou nem falando de licenciamento, estou falando da criação de condições para você discutir. Aí você faz um contrato com aquela região, em que você faz uma série de investimentos na área, você traz uma série de benefícios, tanto na esfera regional quanto na local para a sociedade civil, e aí depois que esses benefícios estão implantados é que você vai discutir o licenciamento da obra. Esse modelo, na minha visão, seria um modelo mais apropriado para a gente discutir grandes impactos de projetos na Amazônia. E aí o que acontece? Nós não temos esse tipo de que a gente chama de concertação de interesses, né? Um plano de intervenção, e a gente cobra
do estudo de impacto ambiental por meio das condicionantes, todas essas etapas que em outros países, inclusive com realidade amazônica, são aqueles países em que existe toda uma concertação de interesses, a criação de um projeto coletivo para que você possa discutir a obra. Né? E a gente não, a gente discute a obra e a intenção ao discutir a obra é discutir tudo que está faltando naquela região e que a obra venha a suprir. Então, isso nunca vai acontecer, sempre vai gerar frustração por parte da administração pública, que não vai mandar fazer uma coisa que não vai ser cumprida, frustração do empreendedor que acha sempre que ele não tem que fazer, às vezes, do Estado, suprindo a falta de infraestrutura, e frustração para aqueles que fazem parte dos grupos direta ou indiretamente afetados, porque esperam daquele único momento, que é o momento em que o Estado aparece, né, que o empreendedor está ganhando dinheiro, aquele único momento como o momento que eu tenho que pedir todas as pautas possíveis e imagináveis, porque eu não vou ter outra oportunidade. Então, é por isso que eu sempre falo que o licenciamento ambiental, ele se pede dele mais do que ele pode oferecer. Porque o licenciamento ambiental é uma discussão sobre obra, né? Sobre uma obra. E, na verdade, eu espero do licenciamento ambiental que ele supra toda uma série de limitações que são estruturais, que o Estado deveria ter organizado para que aquela discussão pudesse acontecer em condições mínimas adequadas. Então, a gente nunca vai conseguir, num estudo de impacto ambiental, numa discussão de condicionantes, suprir problemas estruturais. Um ganho, mas nunca vai ser um ganho adequado para a demanda que existe, né, represada na região. Então, eu acho que sua reflexão ela é bem interessante nesse ponto, bem interessante nesse sentido. Mais alguém gostaria de contribuir? Obrigado, professora. Mais alguém gostaria de contribuir? Não? Então, se vocês tiverem alguma outra questão que queiram trazer ao longo da nossa exposição, fique à vontade, eu estou aqui especialmente interessada em escutar a visão de vocês sobre como nós podemos pensar intervenções estratégicas nesse sentido. Tá? Então, hoje, dando continuidade ao nosso curso, a gente vai falar dentro do licenciamento ambiental, que a gente já viu que é um instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente, cujos instrumentos complementares ainda estão ou em fase intermediária ou não estão implementados, né? Em que eu tenho um processamento, né, de estudos, de verificação das potencialidades de ocorrência de degradação ambiental, de poluição, por meio de um processo administrativo, que é o processamento do licenciamento, que é precedido, em casos de grande impacto, por estudos de impacto ambiental, avaliações de impacto ambiental, que são feitas pelo empreendedor, submetidas à administração pública, e o resultado desse processo administrativo é a expedição de uma licença, que é o resultado da apreciação administrativa sobre esse processo. Hoje, a gente vai falar sobre quem faz o quê, que eu acho que é uma coisa que o Dimas me perguntou no primeiro dia de aula. Eu quero saber quem faz o quê, quem eu tenho que recorrer, como eu tenho que falar, e a gente vai falar sobre o que são essas atividades consideradas de alto impacto, de grande impacto, de impacto significativo, que vão exigir esse procedimento que a gente chama de licenciamento tripartite, LP, LI, LO. Né? E aí a gente não pode esquecer, conforme foi mencionado em vídeos anteriores, que a avaliação de impacto ambiental e o processamento, o licenciamento ambiental, ele não se restringe a EIA-RIMA e licenciamento ambiental tripartite. Eu tenho tanto licenciamentos especiais, que em razão da natureza do empreendimento, o processamento de licenciamento não vai ser LP, LI, LO puro e simples, como é o caso da mineração, em que eu vou ter um licenciamento para a gente fazer os estudos de mineração, para verificar a viabilidade daquela atividade, se ela pode ou não vir a ser explorada comercialmente, e depois, quando eu vou aprovar a exploração daquele potencial mineral que tem valor econômico, eu vou ter um processamento de licenciamento que vai se adaptar a essas situações
em que eu tenho o que a gente chama de rigidez locacional. Eu não vou decidir se eu implanto ou não aquela atividade naquele local, porque aquele local é mais oportuno ou não, porque só existe o minério naquela situação. Eu vou discutir se aquele minério ele é viável de ser explorado economicamente, ou seja, se a quantidade de minério, na profundidade que ele se encontra, na concentração que ele se encontra, é mais interessante deixar ele debaixo da terra ou retirar. E aí depois eu não vou discutir se eu devo ou não colocar naquele local. O local ele já é pré-estabelecido. Eu vou discutir como eu posso mitigar os impactos da atividade da mineração, como é que eu vou instalar a infraestrutura para a exploração e como eu vou operar essa atividade. E depois, quando a gente tem o que a gente chama de exaurimento de mina, né, eu vou passar para o processo de fechamento da mina, né, que é quando eu vou criar toda uma série, como se fosse uma quarta etapa do processo de licenciamento, que é o momento em que eu vou fazer a reconstituição da área para o status quo próximo do anterior. Ou seja, depois de 100 anos explorando a área, 200 anos explorando a área, como é que eu vou fechar essa mina para que aquela área volte a ter uma destinação diversa da mineração? Então, a gente tem desde procedimentos que têm características especiais dentro da LP, LO, como o caso da mineração, quanto no licenciamento ambiental, atividades que podem ter um processamento, né, um processo administrativo, ou mesmo a conversão de um processo administrativo de licenciamento em procedimento, que é mais simples, para atividades de menor potencial lesivo ao meio ambiente, né? Atividades de baixo impacto, atividades de impacto bem conhecido e bem gerenciado. Então, a gente está falando de atividades cujo tamanho da área tenha um potencial degradador menor. Então, a gente tem também a possibilidade de simplificação desse licenciamento. Mas como nós estamos falando de um tipo de projeto, que é o projeto para a Amazônia, de grandes projetos, que são aqueles que causam, né, a demanda de intervenção estratégica, porque são grandes corporações, projetos que impactam de forma massiva, né, o deslocamento de populações, sejam elas indígenas ou não indígenas, modificação de cursos do rio, a gente está falando necessariamente das atividades, ou muito provavelmente das atividades que são consideradas de significativo impacto, nós vamos conhecê-las para a gente poder trabalhar com essa temática. Tá? Então, antes da gente começar a falar do que são atividades significativamente poluentes, né, de potencial impacto degradador, que exigem tanto uma intervenção nacional quanto uma intervenção em nível de estudos, que seja essa que a gente chama de licenciamento ordinário, a gente vai falar sobre as regras de competência, ou seja, como é que funciona, como é que eu defino quem faz o que em matéria de meio ambiente. Esse tema, ele sofreu, ao longo dos anos, uma série de modificações em relação a como essa competência deve se organizar. Então, quando eu comecei a dar aula de direito ambiental, há muitos anos atrás, a gente passava aulas e aulas discutindo a jurisprudência, que foi aquela que desenhou como essas repartições de competências deveriam ser organizadas. Porque a gente tinha algumas disposições na Lei 6938 de 81, algumas disposições no decreto regulamentador, mas a gente tinha, posterior a essas disposições, a Constituição de 88, que a gente tinha estabelecido no seu artigo 23, a competência comum para proteger o meio ambiente. Então, essa competência comum diz que os 3 entes federados devem realizar as atividades de licenciamento, devem fiscalizar, devem instaurar procedimentos administrativos de fiscalização e de sanção. Então, a gente tinha muitos casos, o que a gente chama de conflitos de competência positivos, que eram os casos em que vários órgãos se consideravam aptos a realizar o processo de licenciamento. E eu também tinha o que a gente chamava de conflito de competência ambiental negativo, quando não era oportuno, quando não era rentável para esses órgãos ambientais, todos eles tiravam o corpo fora e falavam, não, isso é competência de tal órgão, isso é competência de tal órgão, isso é competência de tal órgão. Eu sempre dava o exemplo que acontecia de maneira rotineira na UFPA, que é o exemplo da jiboia, né? Então, a jiboia é um animal silvestre e, às vezes, né, em momentos de grande chuva, elas aparecem, por exemplo, no campus da UFPA, lá de Belém.
E aí a gente tinha toda uma comoção, né? Porque apesar da jiboia não ser um animal tão perigoso, né? Como outras cobras, ela é grande, então as pessoas se assustam, enfim. Então, você não pode matar a jiboia, porque a jiboia é considerada animal silvestre, é crime ambiental. E aí se inicia um processo de discussão de quem é que deve retirar a jiboia do campus, né? Então, você liga para o IBAMA fala assim, olha, IBAMA, eu sou aqui da Universidade Federal do Pará, eu tenho uma jiboia, ela está numa situação de risco, eu preciso que você venha buscar. Aí o IBAMA vira e fala para você, está dentro de unidade de conservação? Está no meio da floresta? Está em área federal? Aí você fala, não, a universidade é área federal. Fala, não, mas essa área federal no meio urbano. Então, o IBAMA não é competente para resgatar essa cobra. Aí, ligue para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Aí você liga para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e aí ele faz uma série de perguntas, ele fala assim, essa cobra é para manejo? Você vai colocar ela para criadouro? Ela está numa área de unidade de conservação estadual? Aí você responde não, fala, está na Universidade Federal do Pará, que é um campus universitário. Ele fala assim, isso é área urbana, o governo do estado, ele não trabalha com licenciamento de área urbana, isso é uma competência do IBAMA, porque o campus é federal. Aí você fala, mas eu já liguei para o IBAMA, e o IBAMA disse que a competência seria do Estado, porque é uma cobra apenas, não é representativa, apesar da área federal, o impacto não é significativo, não está nenhuma das áreas que atribua a competência para a União. Aí ele fala assim, mas também não é minha competência, eu não posso fazer nada, eu não vou buscar a cobra. E a cobra continua lá, dentro do saco. E aí você fala, bom, então eu vou ligar para o município. Aí é o município, você liga para o município e fala, ó, tem uma cobra no meio urbano, já liguei para o IBAMA, já liguei para a Secretaria Estadual de Meio Ambiente, e a cobra não é competência de nenhum deles. Ele fala, não, mas também não é competência do município. O município ele é competente para cortar árvore, para animais que não são silvestres, para resolver problemas ligados a saneamento, para resolver problemas ligados a questões de animais peçonhentos, mas não cobras, porque cobras são animais protegidos pela legislação e nós não temos competência para trabalhar com cobras, né? Se ainda fosse uma abelha, tudo bem, a gente chama um apicultor, mas cobra, a gente não tem nem onde colocar a cobra. E aí você fala, mas o que eu faço com a cobra? Ele fala, não mate a cobra e ligue para o IBAMA e buscar, porque essa área é federal, então o IBAMA tem que buscar. E aí você termina o dia, né, com os 3 órgãos que supostamente são responsáveis por fazer aquele controle, a proteção daquele animal silvestre, e nenhum deles quer vir buscar, e nenhum deles mandou ninguém buscar a cobra. Aí você liga para alguém fora do Cisnama, que são os bombeiros. Fala assim, bombeiros, nós temos uma cobra, está perigoso aqui, a cobra está correndo risco de vida, venha buscar. E aí um membro exterior ao Cisnama vem com um camburão e leva a cobra. Para onde ela vai, começa tudo de novo, porque aí o bombeiro pega a cobra e ele não sabe para onde ele vai levar a cobra, porque o IBAMA não quer, o Estado não quer, né? E o município não quer. E aí eu não sei o que ele faz com a cobra, se ele bota lá no corpo de bombeiros, ou então ele simplesmente solta de novo lá num campus universitário. E a gente começa com esses problemas de conflito de competência. Mas se essa cobra, né, ela tivesse um valor econômico, se fosse uma atividade que gerasse grandes recursos em relação à receita, normalmente esses 3 órgãos que se imiscuíram de procurar solução para a cobra, que ia até cabeça decepada, eles iriam dizer que os 3 eram competentes para licenciar a obra que tinha potencial impacto ambiental. E aí você não se encontraria numa situação em que você não sabe o que fazer com a cobra, mas você se encontraria com 3 gestores alegando que eram responsáveis por aquele impacto, exigindo de você que você fizesse 3 licenciamentos ao mesmo tempo iguais, sob pena de ser multado também de forma autônoma, União, Estado e município ao mesmo tempo, se você não fizer. Então, esse é o modelo, de conflito de competência positivo, quando todo mundo quer trabalhar no assunto, e negativo quando não é interessante para ninguém, que é o caso da cobra. Para resolver isso, inicialmente, se a gente trabalhou com a jurisprudência, criou regras de como isso era feito, mas não era uma regra escrita. Então, você tinha que fazer todo um esforço interpretativo de entender o que era cada caso, se o animal era cobra, se era atividade de mineração, cada item da jurisprudência tratava de uma forma. E aí a União resolveu estabelecer, por meio do CONAMA, uma resolução, que é a resolução 237, em que ele estabeleceu o que seria competência estadual, o que seria competência federal e o que seria, tecnicamente, competência municipal. E aí essa resolução ficou sendo trabalhada durante muito tempo,
né, como, vamos dizer assim, a fonte da repartição de competências, mas a gente tinha um problema de ordem formal. Qual era o problema? O artigo 23... Depois, rapidinho, eu não consigo ver. O artigo 23 da Constituição, ele diz que eu só posso regulamentar a Constituição por lei complementar, e a resolução do CONAMA, no máximo, como uma extensão de uma lei ordinária, teria um valor de lei ordinária, portanto, não era meio hábil para você fazer repartição de competência ambiental. Qual é o efeito prático disso? O efeito prático disso é que, se você faz um licenciamento, né, já que é um poder de polícia com restrição de direitos, fora do critério de validade, que é a mesma discussão que a gente fez no passado sobre a capitania dos portos, o batalhão de polícia ambiental, que às vezes fazem fiscalização, mas não estão cobertos por um acordo, não estão cobertos por um convênio, por exemplo, é que todos esses procedimentos são nulos. Então, isso é ruim tanto para o poder público, que movimentou uma máquina que, no final das contas, não está protegendo o meio ambiente, porque o ato administrativo não tem validade, quanto para quem sofreu o processo de licenciamento, que está achando que está de acordo com a legislação, mas a licença que a pessoa tem o mesmo efeito de uma não licença. Ou seja, como se ele tivesse todo esse tempo trabalhando de forma ilegal. Então, o vício de competência em matéria de licenciamento é um problema muito sério. E aí um advogado levantou, né, essa pedra, falou que ia entrar com ação de anulação, né, de declaração de nulidade dos procedimentos de licenciamento, e aí houve toda uma movimentação no Brasil para se aprovar finalmente a Lei Complementar 140 de 2011, que hoje é a que regula o artigo 23 da Constituição e que divide, né, o que é competência federal, estadual e municipal. Tá? Então, a resolução CONAMA 237 é aplicada de forma subsidiária, ou seja, ela é anterior à lei complementar, mas ela é hierarquicamente inferior, então, naquilo que ela é contrária à lei complementar 140, você não aplica mais. Naquilo que é compatível, você pode continuar aplicando se for mais específico, já que é uma norma hierarquicamente inferior. Tá? Então, eu fiz essa primeira introdução porque, em termos de licenciamento, não é só complexo, como o Dimas colocou, essa questão do procedimento. É complexo também a normatização sobre esse procedimento. Então, a gente tem aqui, de maneira quase que exemplificativa, porque eu não consigo colocar num slide todas as normas que trazem sobre licenciamento, mas estou colocando aqui as principais, para que vocês vejam que, para que você entenda licenciamento, você precisa saber qual é o licenciamento, que tipo de licenciamento, que tipo de atividade, porque eu vou ter normatizações do âmbito infralegal que, às vezes, definem pontos importantes do processo de licenciamento ambiental e de elaboração dos estudos específicos. Tá? Bom, hoje, conforme eu coloquei, a gente tem um critério estabelecido por lei, que é o critério da Lei Complementar 140. Deixa eu ver, eu quero ver as mensagens, porque as mensagens são as mais legais. Peraí. Fala, minha colega de mestrado, Tatiane, infelizmente já foi vítima de cobra lá perto do prédio da Pós, né? É verdade, mas a cobra que apareceu lá pela ICJ não era uma jiboia, era uma cobra peçonhenta, né? Então, eu não me lembro se era uma jararaca, algo que as pessoas, acho que houve 2 pessoas que foram picadas e houve sequelas, né, em termos de trombose. Eu não sei se é o caso da sua colega. Então, nesse caso, a cobra ela oferecia riscos, né? Então, é um pouco diferente. O Biratã demorou muito a vir buscar a cobra. Isso. Normalmente, às vezes, a cobra morre de exaustão, Biratã, que é o caso de você pegar um animal silvestre e aí você acomoda, né, de forma inapropriada e o animal fica muito estressado e acaba morrendo, né? Ou seja, mesmo que você esteja com boa intenção de, vamos dizer assim, cuidar do animal, né, se preocupar com o animal. Então, a gente tem alguns casos lá no UFPA nesse sentido. E responde por isso, professora, caso a cobra venha a morrer? Depende de como a cobra venha a morrer, né? Se você pegar um facão e você cortar a cobra, você responde por crime ambiental, R$500 de multa se a cobra não for um animal
considerado em alguma das listas, né, de animais ameaçados de extinção, essa multa pode chegar até R$ 3.000 por animal ou por quilo de animal, se o animal tiver picado. E também responde por crime ambiental. Então, você responde administrativamente e você vai responder penalmente. Então, o ideal é que você não mate a cobra, né? E aí, se você vier matar a cobra, né, no caso por omissão, você não é, como indivíduo, como pessoa física, você não é obrigado a saber como bem acondicionar um animal silvestre, né? Você, na verdade, tentou evitar um dano maior. E aí a gente pode discutir se houve omissão do poder público no caso da cobra, né? Mas dificilmente uma pessoa que não mata deliberadamente a cobra, né? Que se esforça para realizar medidas para que ela venha a ser retirada, liga, né, para os órgãos ambientais, ela dificilmente vai ser responsabilizada caso o animal venha a morrer de estresse, por exemplo. Tá? Mas é possível iniciar um procedimento tanto administrativo quanto criminal para apurar se houve ou não algum tipo de conduta ilícita, né? Então, isso por si só já é uma dor de cabeça. E aí a gente está falando da cobra, mas poderia ser um morcego, que é considerado animal silvestre. As abelhas, por exemplo, possuem proteção específica. Então, se você tem uma colmeia de abelha na sua casa, você não pode simplesmente pegar o produto químico e matar as abelhas. Você tem que chamar o corpo de bombeiros, para que ele vai chamar um apicultor, porque as abelhas têm função essencial na natureza, então elas são protegidas legalmente, né? Pois é, Raimundo, é o caso. Você remove, né? Mas assim, muitas pessoas não sabem remover ou removem de forma inadequada, ou às vezes, por exemplo, vamos dizer assim, amarram, vamos dizer, um animal, um mamífero, né? Amarram pelo pescoço, o animal acaba se estrangulando. Então, assim, quem dá um trato, né, específico para o animal silvestre sabe que o animal silvestre ele fica tão apavorado, tão desesperado, que às vezes ele não resiste, né, de estresse, né? A gente vê muito isso no hospital veterinário. Os animais que chegam, às vezes eles até têm vamos dizer, um estado biológico que é possível que você salve, mas a condição de estresse do animal acaba fazendo com que ele não resista, né? Ele morre, por exemplo, do coração, né? Ele não morre das feridas que ele teve, então vai depender muito da espécie, do animal, do nível de contato que ele tem, do traumatismo que ele recebeu, então tudo isso é levado em consideração. Mas um assunto delicado, né? E nesses casos, professora, o que a senhora acabou de relatar aqui sobre essa questão dessa função a quem se dirigir, eu já me deparei aqui na área urbana de Santarém também nesse momento de se chama o município diz que não é competência. Aí liga para o ICMBio e diz que não é competência do ICMBio porque está numa área urbana. E aí, nisso tudo, tem o animal silvestre. No caso que eu relatei, foi uma jiboia. E aí eu tive que pedir, eu mesmo pedi para o trânsito, fiz a sinalização na BR, consegui abortar a serpente e levei ela para um espaço onde a gente tinha uma localidade aqui no Conselho Indígena. Depois o bombeiro chegou e removeu ela para uma outra área de mata. A outra situação é que eu me deparei com alguns cachorros aqui da região, que cachorro selvagem, né, que se chamam. E aí tinha uns 4, só que o zoológico daqui não tem espaço, não recebia aquele tipo de animal. E aí ficou essa dúvida também, ficamos nessa pendência de quem seria a competência, viu? Aí gerou todo um conflito uma discussão bem ampla sobre a quem recorrer nesse momento. A gente hoje tem vamos assim, tanto uma legislação quanto uma jurisprudência estabelecendo vamos assim, essas competências, mas ela na prática ainda é muito mal conhecida sobre animais silvestres. Então, se o animal ele é um animal exótico, né, ou seja, de um outro país, por exemplo, que seja de tráfico ilegal, isso é competência federal. Por exemplo, um leão, uma girafa, um elefante, isso sempre vai ser competência federal. Se é um animal ameaçado de extinção nas listas de extinção internacional, de tratado internacional, isso é competência federal. Então, por exemplo, uma onça, né, que é um animal ameaçado de extinção, aí seria a competência do IBAMA. Na regra geral, os animais silvestres, eles são de competência estadual, porque ele é o que a gente chama de competência residual.
E aí ficaria para os municípios os casos de animais silvestres que podem ser objeto de manejo, né, que são aqueles que você pode ter como pet, ou aqueles que causam transtornos, por exemplo, sanitários, como o morcego, né, animais e, por exemplo, até esses que são animais, vamos dizer, desgarrados, que acabam gerando comoção ou problemas, né, um jacaré, por exemplo, numa área de macrodrenagem. O correto seria o município atuar e ele encaminhar isso para o Estado, porque é o Estado que tem a estrutura do ponto de vista dos animais silvestres, porque você não pode simplesmente pegar o animal, tecnicamente falando, né? Você não pode pegar o animal e soltar. Você não sabe se ele teve algum tipo de trauma, se está com algum tipo de doença, que pode vir a contaminar todo o ecossistema. Então, o correto pela legislação seria todo animal que foi apreendido, entrou em contato com a população humana e que potencialmente pode causar algum problema, ele tem que ser encaminhado para o Estado tem que ter um sistema de controle animal, que a gente chama de CETAS, que é um setor de tratamento animal, em que você faz uma verificação com um check-up do animal, esse animal estando bem, né, ele tem que ser solto numa área adequada para aquele animal, tu tem que ter toda uma rede de soltura, e o que acontece na prática é mesmo quando eu tenho, né, uma recuperação desse animal, eu não tenho as outras fases, a fase de ele passar por um veterinário para verificar em que condições está acontecendo, depois de ser liberado numa área, por exemplo, de refúgio da vida silvestre, ou então levado para alguma outra unidade de conservação que aquele animal seja parte do ecossistema, que ele não cause nenhum tipo de modificação das estruturas já pré-existentes. Então, teria que ter toda essa estrutura por trás para que a gente pudesse tratar bem dessa questão. A gente não tem isso, né? Não temos essas fases posteriores à captura do animal, né? Infelizmente. Tá? Bom, mas não vamos mais falar dos animais sempre trazem grande comoção. Vamos falar agora o que cabe a cada ente fazer. Tá? Então, a competência, antigamente eu tinha uma briga entre dois critérios de competência na jurisprudência, que era a competência por nível de impacto e a competência que a gente chamava de atribuição por dominialidade. Né? Então, o nível de impacto era, se o impacto era de natureza ou de importância nacional, essa competência era da União. Se era de impacto regional, essa competência era do Estado, se era de impacto local do município. E aí o critério que prevalecia era esse, independente da dominialidade. Mas existia uma corrente, que foi, vamos dizer assim, derrubada pela jurisprudência, que era a corrente da atração por dominialidade. Então, se a área fosse federal, não interessa se o impacto era de pequeno, médio ou grande porte, aquela área, por ser federal, a competência para licenciar era da União. Tá? Então, a mesma coisa com o Estado, a mesma coisa com o município. Então, na época da jurisprudência, até a resolução de 97 do CONAMA, esse era o critério de nível de impacto que prevalecia. Hoje, com base na Lei Complementar 140, o que nós temos é o que a gente chama de um critério misto, que vai misturar essas duas concepções. Concepção ligada à propriedade da área, ou seja, dominialidade, e a concepção ligada ao nível de impacto, certo? Então, vocês, quando olharem as hipóteses, vocês têm que ver que elas vão se encaixar em uma ou outra dessas situações, até nas duas, né? Porque você pode ter uma área federal com um nível de impacto nacional, tá? Então, quais são as atividades que o IBAMA, ou seja, lá no CISNAMA, o órgão, né, executor de licenciamento, vai fazer segundo a Lei Complementar 140? Aqueles localizados ou desenvolvidos conjuntamente no Brasil com outro país, pois eles estão localizados na faixa de fronteira, portanto, isso atrai competência federal. Então, atividades cujo impacto passe, né, tem efeito transfronteiriço. Localizados ou desenvolvidos no mar territorial, na plataforma continental ou na zona econômica exclusiva. São aquelas áreas que são consideradas de propriedade da União. Localizados ou desenvolvidos em terras indígenas. Aqui a atração de competência também é a atração de competência porque as terras da União são consideradas bens da União, ainda que tenham usufruto sui generis. Tá? Localizados ou desenvolvidos em unidades de conservação instituídas pela União, exceto a área de proteção ambiental, que é a APA. Aí a APA tem regras de nível de impacto.
com a oitiva de quem criou a unidade de conservação APA. Então, se for uma floresta, se ela for nacional, automaticamente a competência é da União. Se for uma APA federal, aí eu vou ter que analisar o nível de impacto. Tá? Então, se a competência também passa de mais de um estado, ou seja, se ela é um impacto interestadual, eu também vou ter a competência nacional, porque nenhum estado apenas não consegue realizar. O segundo é de caráter militar, né? Então, as atividades militares, por serem atividade de interesse nacional, acabam sendo de responsabilidade também da União. Os destinados a pesquisar, lavrar, produzir, beneficiar, transportar, armazenar ou dispor de material radioativo em qualquer estágio, né, porque é uma competência nacional, exploração de material radioativo. Aqui atendam a tipologia estabelecida pelo Poder Executivo, ou seja, aqueles casos que não estão listados aqui, que tenham recebido um tratamento específico por meio de resoluções em que os membros da federação, Estado, União e municípios se colocaram de acordo em estabelecer se aquela atividade que gera dúvida, né, conflito de competência negativo ou positivo, se aquela atividade ela é de competência da União ou do Estado ou do município, tá? Bom, o Estado, ele tem o que a gente chama de competência por atribuição residual. Então, as regras para a atividade de natureza federal são as regras que são listadas, são aquelas que vão estar ou na Lei Complementar 140, ou em determinações de decreto, ou de legislação específica, mas a gente não pressupõe competência federal. Diferentemente da competência estadual, ou seja, o Estado, por ter competência residual, aquilo que não é federal, em tese, até que o Estado não tenha estabelecido que é âmbito local, é competência do Estado. Então, ele pega o bolo comum, tudo que não é competência nem da União, nem do município, certo? Então, por essa razão, sempre a competência do Estado ela é bem pequena, ou seja, em termos de listagem, porque você não consegue prever todas as possibilidades e sempre as possibilidades não listadas, via de regra, são estaduais. Então, a competência estadual, segundo a Lei Complementar 140, é atribuição por residualmente, né, ou seja, para promover licenciamento de atividades ou empreendimentos que não sejam da União ou do Estado, e promover licenciamento em unidades de conservação estaduais, exceto a APA, que vai ser licenciada, conforme eu já disse, pelo nível de impacto da atividade. Tá? Bom, ao município, são aquelas atividades de impacto no âmbito local, né? Ou então em unidade de conservação de responsabilidade do município, salvo os casos de APA, em que a gente sabe que o critério de responsabilidade é por nível de impacto. E aí, um critério que é interessante, para não ter essa discussão do conflito de competência, é que a União lista na legislação quais são essas hipóteses. Né? E o Estado, ele deve, por meio dos seus conselhos estaduais de meio ambiente, ou seja, isso vai variar de Estado para Estado, estabelecer o que ele entende como impacto local, aquelas atividades que ele entende que são de menor impacto e que não deveriam ter atribuição de competência para o Estado, certo? E aí são essas resoluções, as resoluções estaduais, que devem ser analisadas para saber se aquela competência vai ser repassada ou não para o município, certo? Aí fala, mas Lúlia, você me falou que nem todos os municípios licenciam. Então, aí, se a gente não tiver o município licenciando, ele não vai, essa competência, apesar de local, ela vai ser uma atribuição de competência que vai voltar para o Estado pela questão de ser aquele ente federado que realiza, né, ou que executa a atividade de forma residual. Tá? Bom, outras regras que vieram para tentar resolver esse problema de conflito de competência na Lei Complementar 140. Né? Então, o primeiro conflito de competência, a primeira regra, para além dessas que a gente já falou, de atividades, é que por empreendimento só há um licenciamento. Então, se o licenciamento é federal, eu posso até escutar o Estado e o município, mas o licenciamento vai ser feito pela União. Eu não terei 2, 3 licenciamentos ambientais. Uma atividade, um licenciamento, que pode ou não solicitar informações de outros entes federados ou de outras instâncias administrativas. Mas quem vai licenciar e quem vai expedir ou outorgar a licença
é o órgão federal que tem primazia sobre aquele assunto, certo? Então, os demais órgãos que, porventura, venham a trabalhar a questão, eles se manifestam de forma não vinculante sobre a concessão do licenciamento. Ou seja, um município que se manifesta sobre o licenciamento de competência federal, ele vai se manifestar trazendo contribuições, mas isso não é vinculante. Da mesma forma que a gente já viu que a Lei 6938 não vincula a participação social como critério, na via ordinária, como critério para deferir ou não o licenciamento. Ele leva em consideração. Então, o licenciamento, ele vai levar em consideração a manifestação social, ele vai levar em consideração os interesses e prioridades dos demais entes federados afetados diretamente por aquele empreendimento, mas aquilo não é, ou seja, uma negativa, um posicionamento desfavorável, não é impeditivo legal que gere nulidade na aprovação da licença. Tá? Basta que fique demonstrado que houve, primeiro, a oitiva dessas pessoas e que, de alguma forma, você tenha levado em consideração, não interessa o quanto você tenha levado em consideração, essas preocupações, tanto institucionais quanto da sociedade civil. Tá? Então, essas são as duas regras, vamos assim, gerais. A gente tem, para além dessas competências que eu mencionei para vocês, que estão listadas na Lei Complementar 140, eu vou ter 2 tipos de atuação que vão também estar regulados na Lei Complementar 140. A da atuação supletiva e da atuação subsidiária. Tá? Então, a atuação supletiva é quando aquele ente que deveria licenciar não tem condições de licenciar. Ele abre mão daquela competência para que o ente que seja superior a ele, ou seja, o município não tem condições. Aí, de maneira supletiva, o Estado licencia. E também a mesma coisa acontece entre o Estado e a União. Já a competência de atuação subsidiária é quando aquele ente federado, o município, aquele ente federado do Estado, ele fala, olha, eu sou competente para licenciar, mas eu preciso de apoio, né, de logística para conseguir executar essas atividades. Eu não tenho tal técnico, eu nunca fiz esse licenciamento, então eu não vou abrir mão da minha competência, mas eu quero subsidiariamente que os entes federados X e Y me auxiliem no processo de tomada de decisão. Então, você vem para assistir, para complementar aquele ente federado que originariamente tem a competência, ou seja, trazendo recursos, equipamentos, pessoal, para você construir essa competência de forma a que futuramente esse ente não precise de você. Né? Bom, então quais são as hipóteses de atuação supletiva segundo a legislação? Tá? Quando ele delegar, mediante convênio, a execução de ações administrativas atribuídas por ele por lei complementar. Um exemplo disso é o cadastro ambiental rural. Tá? O cadastro ambiental rural, em tese, ele é uma competência estadual, mas aí os municípios, eles por delegação, por uma questão de maior capilaridade, fazem o cadastro ambiental rural, certo? Quando não existir órgão ambiental capacitado ou com a devida estrutura para poder desempenhar as ações administrativas que, porventura, sejam necessárias para você estar ativo no Cisnama. Tá? Então, no caso do Estado e no caso do município. Tá? E aí, essa estrutura mínima é ter um órgão, né, ter um conselho estadual, municipal e ter um fundo para poder fazer essas atividades, tá? Então, enquanto esses órgãos não tiverem, então a gente não tem casos de estados que não têm essa estrutura, mas a gente tem hipóteses, como a gente já conversou, de municípios que não têm essa estrutura. E como eu falei para vocês, as ações subsidiárias não tem uma regra geral, é sempre que você vai fazer uso da cooperação para poder melhorar o procedimento de licenciamento, tá? Então, é assim que funciona. Tá? Outras inovações que a Lei Complementar trouxe em relação à repartição de competências. Tá? Então, no processo de licenciamento, a atividade de licenciamento... as complementações que são exigidas no licenciamento para que você tenha uma licença aprovada tem que ser feita de forma concentrada pelo órgão ambiental competente para a pessoa, para ela poder atender. Então, você não pode pegar um licenciamento e fazer ele durar eternamente. Segundo a Lei Complementar 140, você deve falar, olha,
os critérios para a execução da atividade são esses. Você deve cumprir tais exigências. E aí, essas exigências cumpridas, eu não posso criar novamente um momento para pedir novas exigências, a não ser que essas exigências originalmente apresentadas não tenham sido cumpridas. Tá? E não há também mais a dependência do empreendedor quando o órgão ambiental ele é ineficiente, que é o caso que a gente chama de renovação atrasada de licença ambiental. Antigamente, antes da Lei Complementar 140, a pessoa ela recebia uma licença ambiental, ela já entrava com o pedido de renovação, porque demorava tanto para renovar que a pessoa acabava ficando sem uma licença válida. Hoje, existe o que a gente chama de renovação automática de licenças ambientais, até que o órgão ambiental que é moroso, que é ineficiente, ele venha a se manifestar e fazer as exigências modificativas, desde que você peça no prazo de 120 dias antes da expiração da licença. Você já te deu um prazo razoável para o poder público se manifestar, ele não se manifesta, você não vai parar a atividade. Você vai adequar essa atividade à medida em que o poder público consegue dar vazão à nova análise administrativa. Tá? Até aqui tudo bem, gente? Ficou claro isso para vocês? Tá dando sim para entender um pouquinho, professora. Tá, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como a gente está falando de uma realidade para a Amazônia, eu queria que vocês, quando fossem dar uma lida no material que eu postei, além de olhar a Lei Complementar 140, que vocês olhassem o decreto 8437, que é esse que está bem aqui, ó, de 2015, porque ele vai complementar essa listagem de atividades que são competências da União. A quase tudo que é ligado à hidrelétrica, setor de transporte, rodovia, ferrovia, né? Toda a produção de energia, o decreto 8437, ele foi e ele regulamentou a competência da Lei Complementar 140. Ele vai dizer qual é o tipo de rodovia, qual é o tipo de ferrovia, qual é o tipo de produção de energia elétrica, termoelétrica, que vão ser objeto de atuação federal. Então, é bom a gente ter esses dois critérios. Amanhã, a gente vai falar de forma específica sobre participação social e os momentos em que a FUNAI e como a FUNAI interpreta, né, essa participação no processo de licenciamento nas atividades que o IBAMA faz em áreas que são consideradas internas às terras indígenas e nas áreas de impacto direto da atividade. O que eles consideram, quais são os critérios, eu não sei se vocês viram que agora no governo Bolsonaro foi editada uma normativa nova falando sobre o licenciamento ambiental para atividades dentro de terra indígena que são executadas por indígenas com finalidade produtiva. Né? Eu acho que muito ligado a um pouco algumas demandas que vêm do Mato Grosso para a realização de agricultura, plantio, criação de gado. E aí a gente também tem essa normativa nova agora de 2021, que vai falar sobre essa competência federal dentro de terra indígena. E aí a gente, aqui na residência, né, a gente também tem a discussão quilombola. E aí a pergunta é como é que fica essa competência, né, já que não está escrito em nenhum lugar de forma explícita a temática dos quilombos, dos territórios quilombolas. E aí eu pergunto para vocês, considerando a regra que a gente está aqui discutindo, como é que vocês acham que a discussão do quilombo ela é organizada do ponto de vista da repartição de competências? Alguém gostaria de tentar responder? Haveria alguma diferença do ponto de vista da repartição de competências entre terras indígenas e territórios quilombolas do ponto de vista normativo? Que justificaria um tratamento diferente de ser sempre regularizado pela União? Já que ninguém me perguntou, Assim, eu penso que não, professora. Seria possível a aplicação da questão indígena para os quilombolas. Alguém mais? Professora, eu também penso que não tem muita diferença, né?
E já que a nossa defesa é mais pela questão do território e tudo que ele venha nos proporcionar, eu não vejo que tenha tanta diferença assim entre a luta dos indígenas e dos quilombolas. Não, eu também concordo que não existe muita diferença entre a luta pelo território, mas eu estou perguntando do ponto de vista se eu tivesse que discutir licenciamento ambiental em territórios quilombolas. Existem diferenças do ponto de vista da atribuição de competência? Não, Não? A não. resposta é: existem diferenças. Por quê? Porque os territórios, juridicamente falando, tá, para atribuição de competência de licenciamento, a gente viu que a competência da Lei Complementar 140 da União, ela é taxativa, então tem que estar descrito ali, né? Então, para a União fazer o licenciamento de um território quilombola, eu vou ter que recair em alguma das duas hipóteses que a gente mencionou. Por isso que eu estou perguntando para vocês, tá? Então, tecnicamente falando, o território quilombola, ele é território federal, estadual ou municipal? Juridicamente falando. Não estou falando da percepção quilombola sobre o território, estou falando sobre titularidade. Quando eu peço um título quilombola, esse título quilombola tem que natureza? É público ou é privado? Se é público, é federal, estadual ou municipal? É que a gente, no caso, eu fico muito focado no território indígena, eu vou logo lá para federal, né? Tem essa questão toda de O território quilombola, ele é uma propriedade privada, privada, né? juridicamente falando. Então, é diferente Então, da gente discutir quando um território quilombola ele é coletivo, mas a forma como a Constituição organizou o território quilombola é que o título é propriedade privada, certo? Então, se o título é propriedade privada, seja ele expedido pela União ou pelo Estado, né, o município até poderia fazer o reconhecimento do território quilombola, mas eles não têm propriedade para fazer isso, mas em tese até poderia acontecer, você não vai ter atribuição de competência por dominialidade, certo? Você não vai ter atribuição de competência porque a área é federal. Então, a primeira regra já caiu por terra, certo? Eu não tenho como dizer que o IBAMA vai fazer o licenciamento porque a área é federal. Porque o território indígena é federal, porque está lá previsto na Constituição. Você não discute essa questão. Mas o território quilombola, a não ser que haja uma legislação estadual específica mudando essa dominialidade, toda a construção que foi feita ao longo do tempo é de que os territórios são de natureza privada coletiva, certo? Inclusive, até muito recentemente, os territórios quilombolas eram considerados para fins tributários como latifúndios improdutivos. E aí tiveram que mudar a legislação tributária porque ele não se amoldava ao conceito de propriedade privada tradicional, então não podia tributar da mesma forma, né? Então, a gente não vai ter o critério de dominialidade. E aí, se eu não tenho critério de dominialidade, quais são os critérios que eu tenho para poder estabelecer quem é que licencia? Eu vou ter o critério de que atividade vai ser feita. Então, se for um linhão de alta tensão, vai ser federal. Né? Se for uma atividade minerária, vai ser federal. Se tiver interface com uma terra desculpa, com uma unidade de conservação federal, vai ser federal, menos APA, né? Então, a gente está falando aí de atração de competência para a União se eu tiver o quê? Alguma atividade que, independentemente se ela se dá em território quilombola ou fora de território quilombola, que atrai a competência da União. Ou seja, porque é jazida, porque é porto, porque é aeroporto, ou seja, porque a União diz que aquela atividade é ela que licencia. Se não cai em nenhuma dessas hipóteses, de dominialidade e de nível de impacto, quem é que licencia a atividade dentro do território quilombola? Pela legislação ambiental. Quem é que tem competência residual para poder licenciar? Aí, no caso, não seria o Estado, professora, porque diferentemente das terras indígenas que são patrimônio da União, no caso, restaria o Estado, né? Isso, perfeito, Biratã. Então, olha como a gente precisa se apropriar tecnicamente do debate, porque a gente pode fazer uma discussão de que juridicamente não há diferença entre a importância da territorialidade indígena para a territorialidade quilombola. No sistema interamericano não há essa diferenciação, né? Você não trata diferente extrativistas, indígenas, quilombolas para a discussão dos seus direitos territoriais.
mas para fins de licenciamento, para as regras que incidem sobre licenciamento, para definir quem é o órgão competente sobre licenciamento, eu vou ter que fazer uma apreciação sobre competência para territórios indígenas e quilombolas diferentes, porque o indígena não vou discutir dominialidade, porque a dominialidade já define que sempre vai ser federal. Mas, para territórios quilombolas e para populações que vivem em unidade de conservação, eu vou ter regras diferentes. Eu vou ter regras diferentes para quilombolas, porque eu não tenho nenhuma atribuição que me traga, no caso concreto, para o âmbito federal, e eu vou ter a aplicação da competência residual. E aí, se tiver uma resolução do Conselho Estadual de Meio Ambiente dizendo que tal e tal atividade dentro do território quilombola, por exemplo, implantação de fossa séptica ou abastecimento de água é municipal, aí eu estou falando de uma competência municipal. A mesma coisa com a população que vive em unidade de conservação. Então, se a unidade de conservação é federal, vai ser a União, se a unidade de conservação estadual vai ser o Estado, se a unidade de conservação é municipal, vai ser o município, salvo o caso das APAs, que podem ser federais, estaduais, e a gente vai ver o nível de impacto e vai cair na discussão da competência residual. Tá? Então, percebam como é importante a gente conhecer as facetas de cada área do conhecimento jurídico para a gente ter um debate mais qualificado e a gente conhecer a regra para poder trabalhar com a regra, certo? Legal, professora, obrigado. Olha aí como era bem raso o meu conhecimento. Tá? Então, como eu sei que a residência trabalha especificamente essas duas temáticas, eu acho que é importante a gente se apropriar desse debate e mostrar, na hora da nossa argumentação, que a gente conhece essas diferenças e também para a gente poder fazer uma litigância estratégica contra, o órgão responsável, adequado, para estabelecer aquela relação de demanda, tá? Então, esse é o ponto que eu queria estabelecer com vocês aqui sobre competência. Então, mais do que decorar qual é a atividade, vocês precisam decorar qual é o critério, critério de dominialidade, critério de atividade, para você olhar e toda e qualquer aquela situação e conseguir ali, sem saber, sem ter legislação, definir quais são as situações, como você vai se comportar e como você vai orientar, certo? Um outro critério, que é de nível de impacto, é sobre qual é o tipo de procedimento. Assim, eu estabeleci primeiro quem é o competente, se é a União, se é o Estado ou é o município. Depois eu vou estabelecer qual é o nível de impacto da atividade, ou seja, qual é a dimensão daquela atividade para saber que tipo de estudo aquele órgão competente vai fazer. Então, percebam. Vamos pegar de novo a questão da terra indígena. A terra indígena, para eu implantar uma quadra poliesportiva ou implantar uma união de alta tensão, via de regra vai ser a União que vai licenciar. Ou seja, uma quadra poliesportiva não tem a mesma dimensão de impacto que uma união de alta tensão, certo? Então, apesar de ser a União que vai fazer esse procedimento, não necessariamente o processamento do licenciamento de competência da União vai ser feito com EIA, RIMA, LP, LI, LO, tá? Então, eu já sei quem é o competente, agora eu vou decidir qual vai ser o rito, qual vai ser o procedimento que eu vou ter que cumprir para realizar essas condutas, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre o rito e a questão da participação amanhã, mas eu vou falar da regra geral hoje para a gente poder entrar numa regra específica amanhã. Tá? Então, para eu saber se o meu empreendimento, para saber se aquela minha atividade é uma atividade que vai exigir o licenciamento ambiental tripartite e os estudos de impacto ambiental, eu vou ter que recorrer à Resolução CONAMA número 1 de 1986, que vai estabelecer quais são as atividades consideradas pela União, já como norma geral, como há atividades que precisam de estudo de impacto ambiental, licença prévia, licença de instalação e licença de operação. Então, o que ele diz? Tá? São atividades que são modificadoras do meio ambiente, como estradas de rodagem com 2 ou mais faixas de rolamento, ferrovias, portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos, aeroportos, oleodutos, gasodutos, minerodutos, linhas de transmissão de energia elétrica acima de 230 quilowatts, obras hidráulicas de exploração de recursos hídricos, como barragens, e aí ele estabelece a dimensão do tamanho da barragem,
extração de combustível fóssil, extração de minério, dependendo da classe, que são os minérios mineralometálicos, aterros sanitários, né, tóxicos ou perigosos, usinas de geração de eletricidade a partir de determinada potência, complexos de unidades industriais e agroindustriais, distritos industriais, zonas estritamente industriais, exploração econômica de madeira ou lenha acima de 100 hectares ou menores, quando as áreas tiverem uma proteção ambiental específica, projetos urbanísticos acima de 100 hectares, qualquer atividade que utilize carvão vegetal em quantidade superior a 10 toneladas por dia, certo? Então, essas atividades são atividades que vão sempre exigir estudos de impacto ambiental. Fala, mas Luli, a atividade que eu me preocupo, ou a atividade que eu quero analisar, não está aí nessa lista. O que eu vou fazer? Eu vou olhar se não tem nada mais recente, nada mais específico sobre o tema. Por que eu estou falando isso? Porque olha o que está escrito no artigo 2º caput. O licenciamento de atividades modificadoras de meio ambiente, tais como é exemplificativo, significa que esse rol do artigo 2º da resolução CONAMA, de 1 de 86, ele não é exaustivo, portanto, a administração pode criar novas hipóteses para que isso para que o estudo de impacto ambiental venha a ser exigido, tá? Então, é o que acontece com a resolução CONAMA 237 de 97, que é aquela que depois, né, vai ser aplicada de forma subsidiária à Lei Complementar 140. Ele vai colocar, por exemplo, o que eles entendem como impacto nacional ou regional, que são aquelas que vão exigir também estudos mais elaborados, como o EIA-RIMA, então são aquelas de país limítrofe, né, que a gente viu que são competência da União, localizadas, desenvolvidas em 2 ou mais estados, cujos impactos ultrapassem os limites do país, para a exploração de atividade nuclear. Então, vocês vão ver que quase toda a atividade que é regulada como competência federal é uma atividade de grande impacto, né, naquelas hipóteses da Lei Complementar 140. E elas vão ter, via de regra, um tratamento via EIA-RIMA, tá? Mas a resolução CONAMA 237, no anexo 1, vai trazer uma lista por tipo de atividade do que eles consideram como impacto significativo impacto ambiental e como de impacto menos importante. Então, essa lista ela é um complemento à lista que a gente viu no artigo 2º da resolução CONAMA de 86. Tá? E aí a gente tem, no âmbito do procedimento do licenciamento, né, que é do procedimento, você vai descrever a sua atividade, você vai dizer como ela vai ser, para que o órgão ambiental que está elencado como competente confirme a competência, e aí ele estabelece o que a gente chama de termo de referência, que é os critérios para você poder fazer os estudos necessários para o processamento do licenciamento. E aí, nesse momento, a resolução CONAMA 237, no artigo 2º, parágrafo 2º, disse que se o caso concreto demonstrar que aquela atividade é uma atividade que, apesar de não estar listada, ela, de maneira, aplicando o princípio da precaução, é necessário que eu faça um estudo mais aprofundado, esse órgão ambiental, no momento em que ele vai expedir esse termo de referência, ele vai falar: sua atividade não é uma atividade listada já na legislação como que exige estudo de impacto ambiental, LP, LI, LO. Mas eu verificando o caso concreto, com base na resolução CONAMA 237, eu vou te exigir licenciamento ambiental completo, porque eu preciso resguardar, seja por impactos biológicos, sociais, né, socioambientais, eu preciso resguardar aquela situação de modo a que eu tenha um estudo adequado para poder fazer uma tomada de decisões eficiente sobre a melhor forma de proteger o meio ambiente e permitir o uso sustentável dos bens ambientais, tá? Então, o que eu estou dizendo? Não existe, apesar de nós termos 2 listas, uma listagem que diz vai ser EIA-RIMA, vai ser LP, LI e LO. A gente tem uma listagem que a gente já sabe de antemão que essas atividades com tal característica, com tal magnitude, são consideradas atividades que exigem esse tipo de estudo. Mas o caso concreto, no melhor interesse do meio ambiente, né, entendido de forma lata, também vai
permitir que o órgão ambiental competente possa fazer a exigência do estudo ordinário, esse estudo ambiental mais significativo, certo? Até aí tudo bem, gente? Tranquilo. Tá? Uma coisa que eu queria falar também para vocês é sobre a discussão que existe em legislação especial sobre mitigação de impactos ambientais. Tá? Então, amanhã a gente vai falar um pouco sobre a participação social, a oitiva, né? E vamos falar também sobre condicionantes, a validade das condicionantes para o avanço do processo, que é algo que é bem prático. Mas eu queria dizer para vocês que existe na discussão das atividades de grande impacto a necessidade, a visão de que dificilmente uma atividade de grande impacto consegue zerar o impacto negativo que ela causa sobre o meio ambiente. Aquela ideia de que você não cause impacto zero sobre o meio ambiente. Por essa razão, a legislação ambiental trouxe uma hipótese, né, dizendo que essas atividades de significativo impacto ambiental, como elas vão causar um dano que, por mais que eu utilize a melhor tecnologia disponível, por mais que eu utilize as melhores condições possíveis, ela não vai gerar ela não vai poder deixar de ser implementada sem gerar impactos socioambientais. E aí, a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação diz que quanto menor for a internalização, né, por parte do empreendimento desses grandes impactos, maior será a necessidade desse empreendimento para ser aprovado, contribuir com a proteção de espaços territoriais especialmente protegidos. Né? Então, existe o artigo 36 da Lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, vai dizer que para todo empreendimento de significativo impacto ambiental é necessário que um percentual desse empreendimento, desse valor do empreendimento, seja revertido para a proteção de espaços de proteção integral. Essa questão de ser proteção integral ou uso sustentável foi um pouco mitigada pela jurisprudência, mas a legislação fala de proteção integral. E esse montante a ser destinado, que vai variar de 0 a 0,5% do valor do empreendimento, ele está regulamentado no decreto 6848 de 2009, em que existe o seguinte critério, que foi discutido pela jurisprudência. Quanto menor é o esforço do empreendimento para internalizar, para reduzir o impacto dele, maior é a necessidade de uma compensação, até 0,5% do valor do empreendimento. Então, se o empreendimento demonstrar que, apesar de ser de altíssimo impacto ambiental, ele fez um esforço absurdo e quase tudo que existe de problema que ele causou, ele está mesmo remediando por meio das condicionantes, ele pode chegar, vamos dizer, num valor de 0 de compensação ambiental para a unidade de conservação. Tem que ser cedido no licenciamento. Mas se ele não conseguir internalizar as externalidades, que são esses impactos, ele vai ter que contribuir até 0,5%. E o decreto vai trazer o cálculo de como é que você avalia, o quanto ele está investindo e o quanto ele vai ter que compensar. Tá? Então, por que é interessante? Porque como a gente está falando de territórios tradicionais, a gente está falando também dessas compensações para populações que residem nesses territórios do SNUP. Né? Então, florestas nacionais, RDS, reservas extrativistas, e hoje eu posso ter algum tipo de compensação além, para a melhoria das condições ambientais desses espaços, para além da discussão das condicionantes, porque é uma questão extra. Mas eu só tenho essa discussão das compensações de significativo impacto ambiental fora do licenciamento, ou seja, por uma obrigação legal, para as unidades de conservação. Eu não tenho essa discussão para territórios quilombolas, eu não tenho essa discussão para territórios indígenas, que são, por uma evolução do processo de como a gente define esses territórios considerados importantes para a conservação ambiental, mas que não são classificados como unidades de conservação, tá? Diferentemente das outras modalidades que eu mencionei. Então, é aquele detalhe da legislação que faz uma grande diferença. Você poderia estar, além da discussão das condicionantes, recebendo 0,5%, né, para a melhoria do território, para a demarcação de territórios, de outras modalidades de uso que tem relevância ecológica, mas a legislação hoje só traz a do SNUP. Então, por exemplo, na discussão do novo marco legal dos povos indígenas, por exemplo, de um novo marco legal para territórios quilombolas, que isso fosse colocado, pelo menos de forma similar ao que existe para o Sistema Nacional de Unidades de Conservação.
né? Seria uma abordagem estratégica interessante em que já há parâmetros para ser feito, inclusive para áreas que são de interesse de conservação ambiental ocupadas pela população tradicional, né? E aí, como a gente não tem no âmbito internacional essa diferenciação, isso poderia ser benéfico para a melhoria da situação dos territórios, para a melhoria da situação das condições ocupacionais e mesmo para a resolução de conflitos de ordem ambiental e fundiária em áreas que estão fora do SNUC, certo? Então, eu trago para vocês essa reflexão está dentro da discussão do licenciamento ambiental, mas que não prospera para outros territórios que não as de unidades de conservação. Tá? Até aqui tudo bem, gente? Comentários? Diga. Professor, um projeto de lei poderia reverter essa situação para a gente, Sim. porque o maior índice de discussão com nós aqui com a Vale é exatamente isso, porque não tem assim um parâmetro para a gente se basear e saber se a gente está cobrando pouco, se a Vale está pagando muito ou pouco. E aí toda vez gera uma discussão. Os convênios agora estão sendo feitos através de um termo de compromisso por 10 anos. E aí o índice que ele joga é o índice normal do mercado. Seria muito interessante, por exemplo, existe, né, a discussão do Estatuto, né, dos povos indígenas, que seria o substitutivo do Estatuto do Índio, que poderia trazer essa discussão. Por exemplo, em outros territórios de cultura jurídica anglo-saxã, em que existe toda uma discussão da autonomia dos povos indígenas diferente da nossa, a gente tem essas compensações sendo feitas diretamente para a gestão pelas representações políticas indígenas. Então, existe todo um campo de estudo estratégico, como você poderia trazer de experiências que já foram implementadas no Canadá, na Nova Zelândia, com povos e comunidades tradicionais que funcionam, que são aplicadas para populações tradicionais lá e que a mesma empresa aqui não aplica. Então, só para a gente ter uma ideia, a gente tem no Canadá a discussão do Bolsa Família, que é uma discussão da renda básica universal, né? A discussão do Bolsa Família diz que para cada exploração que é aprovada em um determinado território tradicional, existe a necessidade de você compensar nominalmente as pessoas durante X anos com o envio de um cheque. Né? Então, assim, se é bom ou se é ruim, é um modelo que poderia ser estudado. Que poderia aparecer como uma oportunidade de discussão dessas perdas que vocês já mencionaram, perdas de ordem patrimonial, de ordem espiritual, de ordem ambiental, para que você não tenha só que discutir esse ponto como se isso fosse um dano ambiental, né? E você tivesse por si só a ideia de que a perda da qualidade ambiental, independentemente se eu tenho que provar ou não que ela acontece, ela já deveria ser indenizável, como acontece com as unidades de conservação. A gente precisa, como eu estou tentando discutir com vocês, para fazer uma intervenção estratégica nesse sentido, olhar para além do processo de licenciamento ambiental, que ele é limitado. Né? Então, a gente tem que pensar nessas outras estratégias para complementar. E aí a gente não tem que inventar a roda, a gente pode usar de outras experiências, usar do que existe na legislação, para começar a aprimorar os instrumentos de salvaguarda de direitos territoriais e de melhorias ambientais no médio e longo prazo, que podem ser geridas, inclusive, pelas próprias comunidades, né, como acontece em outros países. Mais alguém? Então, Biratã, olha, uma ideia, né? Fazer uma alteração legislativa, não do SNUC, mas uma alteração legislativa do Estatuto do Índio, ou criar uma lei, por exemplo, dentro da discussão da 6938, de como, quando afetar territórios indígenas, que haja uma compensação ambiental usando os mesmos critérios do decreto 6848 de 2009, né? Para fazer uma complementação subsidiária por perdas espirituais, patrimoniais, ecológicas, de alteração do modo de vida previsto no artigo 231 da Constituição. Tudo isso pode ser objeto de intervenção estratégica, inclusive alteração legislativa. Mais alguém, gente? Vocês estão calados hoje? Não?
Então, por hoje, a gente encerra a questão do conteúdo. Eu deixei um material para vocês hoje de manhã, que são as legislações que são mencionadas aqui, para que vocês deem uma lida, alguns textos que vão de forma panorâmica apresentar essa discussão que a gente fez aqui. E aí amanhã a gente se encontra para discutir participação social, cláusulas de condicionantes do licenciamento ambiental à luz de normas específicas que a gente pode utilizar para reforçar o debate sobre a proteção de territórios tradicionais e licenciamento ambiental. Certo? Amanhã o pessoal não fala muito, professora. Certo, professora. Amanhã o pessoal tem que falar que é o último dia, já pensou? A gente tem que conversar mais. Tudo bem, Mas eu professora. sei que é muita